Boa tarde, pessoal. Aula de desenho técnico. Hoje vamos falar de cortes e seções. Qualquer dúvida, qualquer aprofundamento ou alguma coisa que vocês queiram aprender um pouquinho mais, vocês podem acessar a norma NBR 10.067. Entra lá na página da biblioteca da escola e com a senha de vocês de aluno vocês conseguem acessar a norma inteira de desenho, tá, pessoal? Essa aqui tá de maio de 95, mas não há tanta necessidade, pois a gente já tem esse explicativo aí na apostila. Só que tá um pouquinho resumido. Caso queira na íntegra, sempre gosto de lembrar disso, né? Tá lá no site da biblioteca da escola, pode acessar lá. Vocês têm acesso às normas com o RA da escola e sua senha. Bem, hoje vamos falar de vistas em corte. Para quem não conhece, para quem nunca viu vistas em cortes, né, são necessárias quando a peça possui muitos detalhes internos, muitos detalhes invisíveis. No caso aqui, o exemplo é essa peça aqui. Né, perceba que ela tem furos aqui. Né? Olhando aqui, por exemplo, só por essa vista ou só por essa aqui, não tem como afirmar se o furo é passante ou não, ou se tem variação de diâmetros, né? Aqui, né, com esses detalhes aqui de tracejadas, dá para se ter uma ideia, mas não fica muito claro. O ideal, então, para uma peça dessa é ter cortes, para identificar, né, e ficar mais fácil também de cotar as medidas dos diâmetros. No caso desse aqui, ó, as projeções ortogonais terão muitas linhas tracejadas e poderão dificultar a interpretação do desenho. No caso aqui nem tem, mas se fosse, né, representar por essa vista aqui, ficaria bastante poluído, cheio de linhas, né? Um pouquinho difícil de interpretar. A figura 5.1 mostra o exemplo de uma peça com vários detalhes internos nas vistas de frente e lateral esquerda, que estão representados por linhas tracejadas. Percebam aqui, ó, essa linha aqui está rebatida aqui em cima, né, os furos aqui, por tracejada, esse outro furo aqui, né, com variação de diâmetro. Então esse assunto está lá no finalzinho da apostila, né. Outro exemplo aqui, ó, veja essa pecinha aqui, né. Essa pecinha aqui é a mesma dessa, né, essa aqui é a vista isométrica. Olhando aqui, né, na vista frontal, veja que, né, com a linha tracejada dá para representar as furações, mas não fica muito legal. Então, o ideal, vou dar um zoom aqui, pessoal, aumentar um pouquinho. O ideal é aplicar um corte, tá? A partir do plano secante AA, ou seja, esse corte aqui, né, vai pegar o centro da peça, vai atravessar a peça, aí vai ter essa representação aqui. Tem essa parte aqui que ficou achurada, tá? São esses riscos aqui. Vocês vão fazer depois a atividade, vão usar linha fina na achura 0,5, tá, pessoal? Ela é a 45 graus, tá? Então, aqui é o corte, aqui é a representação do corte, tá? A representação tem a setinha, tem a letra de forma técnica, tá? Tem que pôr na escrita técnica que vocês já praticaram, tá? Então tá aqui essa vista, aqui a representação do corte e ela está tombada para cá, né? Ou seja, esse rasgo aqui, né, está mostrado aqui e esse diâmetro aqui variável, né, está mostrado aqui. Inclusive o vazio que tem na parte de baixo, ó, observe aqui o vazio, ó, né, ficou muito bem representado aqui com o corte, facilitou a visão. Aqui a perspectiva aqui em corte também, né, fica bem mais fácil de enxergar os detalhes. Como eu estava falando, né, vocês vão utilizar a setinha, utiliza as normas que já estudaram, né, inclinação aqui da setinha é 15 graus, né, as duas aqui vai dar 30, então faz a setinha da maneira que vocês já vinham fazendo, né, com a norma que vocês já estudaram, as letras técnicas conforme as normas. E aqui a definição de corte, é a representação gráfica utilizada para apresentar detalhes internos
de peças ou conjuntos. Corte é a projeção ortogonal do plano secante. Olha aqui, ó. Ou de corte, plano de corte pode ser também. Onde as superfícies interseccionadas pelo plano são evidenciadas através de achuras. Então, ó, as achuras que a gente acabou de falar está aqui, né? Onde passou cortando está aqui, ó. Onde era oco fica sem achura, né? Não tem material, está oco, fica sem achura. Tá ok? Então vamos lá para o próximo slide. Aqui tem mais um exemplo, tá? É aquela mesma peça de início, deixa eu ver aqui. Parece ser a mesma peça. Sim, a mesma peça. Então, vejam como fica muito bom essa vista aqui, corte AB. Tá aqui a representação do corte, aqui o plano aqui, ó. Plano secante é retinho aqui. Tem cortes que é com desvio, tá, pessoal? Não é reto, né? Pode ocorrer. Inclusive o exercício que nós vamos passar para vocês vai ser com corte em desvio. Observe que fica bem melhor assim, né? Fica bem interessante, né? Ficou bem fácil de interpretar o desenho. Para facilitar a interpretação dos detalhes internos, representados por linhas tracejadas, no caso dessa vista aqui, foi normalizada a utilização de vistas em corte. Uma vista em corte é uma projeção ortogonal feita a partir de um determinado ponto da própria peça. A figura 5.2 mostra a aplicação de corte, onde pode ser observado que a projeção da vista de frente corresponde àquilo que é visto, na direção indicada a partir do plano AB. Ele chamou de AB aqui o plano. E aqui também identificou, tá, pessoal? Corte AB, vocês devem identificar também na vista cortada. Achuras. Então, achuras, vocês vão ver que de acordo com o material vai ser um tipo de achura. A finalidade das achuras é indicar as partes maciças, evidenciando as áreas de corte. As achuras são constituídas de linhas finas equidistantes, tá? Distância iguais uma da outra, a 45 graus. Percebe aqui, essa peça aqui retangular, ela está a 45 graus. Em relação ao contorno, tá? Então, em relação ao contorno. Ou ao eixo de simetria da peça, conforme mostra a figura 5.3. Observe que essa pecinha aqui está, né, essa representação aqui está um pouquinho inclinada, a achura está a 45 graus, né, em relação ao eixo de simetria da peça. Tá? Esse eixo aqui e este. Tá? Então, 45 graus em relação ao eixo de simetria ou contorno. Tá bom? Tudo bem? Então, o espaçamento entre as achuras deverá variar com o tamanho da área a ser achurada. Figura 5.4. É uma pecinha pequena, né? Uma peça maior, então está variando. Quanto maior a peça, maior o espaçamento. Pode-se colocar as achuras, né, de recorte, se for muito grande a peça, acompanhando o contorno da peça. Então apenas, né, o contorno aqui indicando que é um corte. Aqui a inclinação, na nossa apostila, ela fala, né, 45 graus em relação à base, ou simetria, né, os eixos de simetria. Observa que essa peça aqui, ó, você viu que ficou reta a achura? Ela está 45 graus, né, em relação à base. A base está inclinada, né, essa representação aqui está inclinada, então a achura ficou reta, mas ela está a 45 graus em relação à base. Distância uniforme, tá, pessoal? Lembrando sempre. Aqui na apostila, aqui, tá, ele fala pra gente a distância ideal, né, entre linhas. 2 vezes L menor que D, menor que 6 vezes L. Conforme BNT 8403, D mínimo igual a 0,7. Tá? Aqui, ó. Aqui já é um desenho de conjunto. Tá? Observe, né, peças contíguas inverter direção ou distância entre linhas.
por ser um conjunto, foi feito, né, invertidas, né, para não misturar, né, para mostrar que são 1, 2, 3 peças, né? Então fica essa peça maior, um espaçamento, essa aqui um pouquinho menor e essa aqui invertida para, né, mostrar que tem peças diferentes aqui. Não se achura, pessoal, muita atenção, no questionário lá tem algo relacionado com isso aqui, não se achura. Elementos maciços, pinos, parafusos, porcas, pode ver aqui, ó. Arruelas também não, esferas de rolamentos, nervuras, a nervura aqui, ó. Tá sem achura. Eixos e chavetas, rebites, ó, o rebite aqui também sem achura. Tá ok? Aqui, ó, isso aqui é um outro exemplo, muito grande, né? Achurar a vizinhança, né? Contorno. Área muito fina, enegrecer. Aqui estava muito fininho, enegreceu, fez uma achura sólida. Então, alguns tipos aqui de acordo com o material: ferro fundido, aço, bronze, alumínio, metal branco, borracha e fibra, madeira de topo. Isolamento, baquelite e cerâmicos. Baquelite é aquele material parecido com o material do cabo da panela de pressão. É como se fosse um plástico, um isolante. Concreto, terra e líquidos. Então a achura vai variar, dependendo do material. Tá? Aqui a gente já comentou, né? Chumbo, mais alguns aqui. Cobre, latão, ligas leves, né? Borracha. Aqui, pessoal. Aí, ó. Mais um exemplo. A pecinha aqui, né? Então passa um plano secante, vou mostrar ela em corte, tá? Por exemplo, vamos fazer de conta que é um exercício que tá à vista frontal. Eu vou pedir para vocês redesenhar isso aqui. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer as vistas, né? Em corte. Vai sair isso aqui, ó. Com a indicação do corte, né? Corte AA, né? E as que só não tem as dimensões que estão faltando. Então vai ficar assim. Tá? Não vai ter aquelas linhas tracejadas mais. Vai ficar cortado, né? Na parte sólida, a achura. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui de baixo também, tá, pessoal? Aqui, ó. Perceba que de baixo tem 2 cortes. O corte AA rebatido aqui, tá? Corte AA. Estão vendo aqui? Para mostrar que isso aqui, que esse oblongo aqui, ele é vazado. Aliás, olha aqui, tem essa linha aqui fechando. É vazado do lado de cá, mas do lado de lá não. Né? Então, aqui tem essa linha e cortando fica mais visível ainda, né? O detalhe. E aqui o corte BB, cortou e rebateu para cá. Tá? Mostrando aqui, né, o furo. Esse furo central aqui também. Certo? Bom, tem atividade agora que a gente vai passar para vocês. A atividade é a seguinte. Essa aqui, ó. Vocês vão desenhar a mão livre. Veja para vocês verem, é uma vista isométrica. Ó, como não fica confortável enxergar uma vista dessa, né? Com tanta linha tracejada. Vocês vão fazer, tá? Vão redesenhar ela. Vão fazer as vistas. Na realidade só precisa de 2 vistas e vão colocar as cotas, distribuir as cotas. Então a atividade é a mão livre, né? Um esboço com corte em desvio na folha quadriculada. A partir da vista isométrica abaixo, que é essa aqui, desenhe a vista com o corte em desvio, mostrando os furos passantes. E não esqueça de colocar a indicação do corte e as cotas também, vocês devem contar. Distribuídas nas vistas. Veja o modelo. Então está aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Já coloquei até um modelinho aqui para facilitar a vida de vocês. Vocês vão olhar aqui, vão pegar a medida que está aqui
na vista isométrica, mas vai ficar essa carinha aqui, tá? Coloca em escala 1:1, na folha quadriculada lá, né? Que já deixei o detalhe aqui que todos os furos são passantes, vai ficar mais ou menos assim. Tá? 2 vistas são necessários já, mais que necessário para colocar as medidas, não precisa ser 3 não. Então, vocês fazem o desenho com a chura, etc e tal, colocam as dimensões e observem, o corte está em desvio, olha aqui, ó. O A está aqui, ó. Corto o furo, vou para lá, corto outro furo quadrado, ó, retangular, desço para cá e corto para cá. Eu rebato para o lado de cima, olha aqui, ó, o que deu aqui, tá? Mostrando aqui o furo passante, para não haver dúvida, nem indignação de alguém pensar, é ou não é? Não, aqui está muito claro, né? Já serve para isso mesmo, desenho e corte. Tudo bem, pessoal? Preencham a legenda, tá? Com o nome certinho aqui, coloca o nome de vocês tudo em letra técnica. Não esqueçam, tá? A indicação do corte, né? A indicação na vista cortada, tudo certinho, tá bom, pessoal? Coloca as cotas, as dimensões e coloca pra gente lá no Moodle, tá ok? O que eu tinha para passar hoje era isso aqui. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição.